Amém. Bom, vamos iniciar nosso estudo. Hoje nós temos aqui conosco a Irene, mais conhecida por Irã, né, Irã? Ela, Obrigada. ela faz parte do projeto de missões, não está ainda fixa aqui, né, presencialmente no projeto, mas ela nos ajuda bastante ali onde ela está. Sempre, já esteve outras vezes, né, aqui no PG. É um prazer recebê-la novamente. Que o Obrigada. Senhor te conduza agora nesse momento. Amém, então. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, Cláudia. É um prazer compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. E Deus está sempre capacitando seus filhos, né? Que nós possamos estar sempre disponíveis. Então, antes da gente iniciar, vamos mais uma vez falar com Deus, pedir a presença dele nesse momento. Querido Deus, mais uma vez, em oração, pedimos a tua presença nesse momento tão especial que é de falar um pouquinho da tua palavra. Que tudo que a gente for estudar aqui, que a gente for conversar, seja conforme a tua vontade. Que nesse momento o Senhor venha falar ao coração de cada irmão e me usar como instrumento em tuas mãos. Obrigada pelas bênçãos, pela proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, queridos, como todos nós sabemos, né? Estamos no capítulo 37. Está quase chegando no fim, hein? No fim do livro, né? É tão bom quando a gente conclui a leitura, né? Até o final. E o título, né, do nosso tema de hoje é O Falso e o Verdadeiro na Educação. E já no início, né, o livro, o primeiro capítulo já fala, primeiro capítulo não, o primeiro parágrafo já fala sobre o mentor intelectual. Quem é o mentor intelectual? Quem é essa pessoa, né? O mentor intelectual é aquela pessoa que idealiza, né? Ela idealiza, orienta, ela inspira o desenvolvimento de um projeto. É uma ideia, uma obra relacionada à filosofia, né? A gente vê que existe um mentor por trás disso, de cada conteúdo que a gente estuda, né? Nas universidades, nas escolas. E na Confederação do Mal, né, trabalha continuamente para manter afastado as palavras de Deus, né? A gente, no primeiro parágrafo que já vem falando, né, que o mal, ele trabalha para que a palavra de Deus não seja estudada, não seja conhecida pelos jovens, pelos alunos, né? Pelos estudantes de modo geral. E apresentar as opiniões dos homens, né? Acaba que as opiniões dos homens é que prevalecem, infelizmente. Então, ele quer que não ouçamos a voz de Deus, dizendo, né? Este é o caminho, andai por ele, né? Isso está relatado em Isaías 30, 21. Bom, mediante os pervertidos processos educativos, está ele fazendo o possível para obscurecer o quê? A luz celeste. Infelizmente, nós temos um falso, né? Um falso inimigo que quer atrapalhar a obra do Senhor, infelizmente, né? E também fala sobre o ceticismo, né? O ceticismo filosófico histórico. O que é isso, né? É uma corrente de pensamentos, né? O ceticismo ele é uma corrente de pensamentos que defende, né, a impossibilidade do ser humano alcançar. Alcançar o quê? A certeza absoluta sobre a verdade. E o que significa isso? Filosofar, né? É algo que nunca chega ao fim, né? Como se fosse um ciclo, né? A gente está sempre filosofando, conversando, ideias, mas nunca chega a uma ideia absoluta, né? Verdadeira. Sempre gera dúvidas, né? E se, né? Nunca conclui. Então, isso é o ceticismo, né? Vamos lá. Existem também muitas teorias filosóficas, né? E científicas. Então, ao desconsiderarem a existência divina, né? Podem levar jovens e adultos ao quê? A questionarem a autoridade da Bíblia. E exerce forte atração, né? Sobre a juventude, porque transmite uma sensação de independência, né? Intelectual, liberdade de pensamento, ó, né? Quanto conhecimento, ideias, né? Novas. E contudo alerta, né? Que a dúvida,
quando cultivada, pode crescer e resultar o quê? Em incredulidade. Então, Satanás, ele se aproveita dessas dúvidas, incentivando, né, até as que produzam uma grande colheita de descrença. É o objetivo dele. É que ao a gente começar a filosofar nas faculdades, nas escolas, né, a dialogar, que surjam muitas dúvidas, e assim tira Deus da jogada e acaba colhendo muitas grandes descrenças, né? Infelizmente. Ocorre muito isso no nosso dia hoje, nosso dia a dia, né? Nas escolas e nos estudos de um modo geral, né? Então, nós precisamos de escolas em que a juventude aprenda que a grandeza consiste em honrar a Deus, mediante o que? A revelação do seu caráter na vida diária. Então, é necessário, né, que isso ocorra. Infelizmente, nós não vemos tanto, porém, o objetivo maior é esse. A Ellen White me orientando que nas escolas o objetivo principal é desenvolver, ensinar as crianças a terem o caráter, né, de Deus. Então, necessitamos aprender acerca de Deus por meio de sua palavra e obras, né, a fim de que a nossa vida pode cumprir os seus desígnios, né? Então, esse é o objetivo aqui do primeiro tópico. E se alguém quiser comentar, fica à vontade também, tá? Mas a filosofia traz esse fundamento, né? Onde a dúvida, onde os questionamentos trazem dificuldade para que o aluno enxergue Deus em todo esse contexto, né? E tem o tópico 2 também, que fala sobre os autores incrédulos, né? O que é isso? Os autores incrédulos. Para educar-se, muitos julgam ser essencial estudar os escritos dos autores incrédulos, né? Visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamentos. Então, são pensamentos humanos, né? Que às vezes atraem realmente a atenção do jovem, do estudante. E às vezes tem ideias brilhantes, né? Que brilham os olhos da pessoa, porém, quem foi, porém, o autor dessas joias, a gente sabe, né? Que os pensamentos, a intelectualidade, a inteligência, a sabedoria vem de Deus, né? Mas muitos filósofos ou muitos pensadores hoje em dia, eles acham que podem ser deuses, né? Com as suas ideias, né? Então, a Bíblia fala que existe um único que deu esses pensamentos, ou seja, o nosso cérebro tem alguém que criou as ideias, os pensamentos, foi Deus que criou. Então, os professores de hoje, no caso, né, os pensadores, eles são seres criados por um Deus muito maior, muito melhor, muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais completo, né? E ele é quem? Ele é a fonte de toda a luz, é o nosso Deus. Aí fala assim, ó, por que haveríamos então de vadiar pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos? O que vocês acham? Por amor de algumas verdades intelectuais, né, que às vezes ocorre mesmo, quando temos o que é a verdade toda à nossa disposição, né? Para que perder tempo com leituras vazias, com leituras, com ideias humanas que não preenchem, que não nos levam a avançar, né? Principalmente com Deus, né? Aí fala assim, ó, o próprio Satanás foi educado nas cortes celestiais. E ele tem o quê? Conhecimento do bem e ele também tem conhecimento do mal. Então, ele mistura, é hoje o que acontece, o que ocorre, né? Ele mistura o bem, as coisas boas, com as coisas ruins, né? Fala assim, mistura o precioso com o vil, e isto é o que habilita a enganar. E a partir daí, com essa mistura da verdade com a mentira, ele engana muita gente. Que é muito fácil você colocar algo verdadeiro ali e colocar uma pitadinha de coisa errada, e às vezes a gente, né? Quem não tem o conhecimento, quem não está atento, acaba sendo enganado. Infelizmente ocorre muito isso, e ele consegue ganhar muitos, né, com a mentira. Então a influência do conhecimento é usada de maneira enganosa. Satanás possui conhecimento tanto do bem quanto do mal, né? E por isso consegue misturar a verdade com ele, tornando o quê? O engano que é mais convincente. Então, dentro dessa perspectiva cristã,
A resposta implícita é que todo ensino, né, livro, filosofia ou influência, né, deve ser examinada à luz da palavra de Deus. A gente não pode vacilar. A palavra de Deus é que é o nosso manual principal. É o nosso manual de instruções para que a gente tenha uma vida feliz, eterna, plena. É a Bíblia, nosso norte, né? É o nosso divisor de águas. Então, o perigo não está apenas no erro, evidente, né? Mas na mistura do verdadeiro com o falso, igual a gente já comentou, do preciso com o vil. Então, por isso, o cristão é chamado de quê? Para desenvolver o discernimento espiritual, para identificar. Igual a Cláudia falou lá no início, a gente precisa se preparar, a gente precisa se consagrar, a gente precisa entender, fortalecer a nossa fé, né, o caráter segundo os princípios divinos, para que a gente não seja enganado. Infelizmente, tem muitos jovens hoje em dia que vão para as faculdades e chegando lá acaba, né, aceitando essas mensagens, essas filosofias, né, humanas e acaba se desviando. E tem uns que não voltam mais, e tem uns que chegam até tornar-se ateus. Eu conheço jovens da minha comunidade mesmo que não voltou mais para a igreja depois que foi para a faculdade, que hoje até ateu acredita muito nos que os professores, no que os livros, né, falam. E a Bíblia fala, examinar tudo. E a gente tem que reter o bem, né? A gente não pode deixar de filtrar. Então, em 1 Tessalonicenses 5:21 vai falar sobre isso, que a gente deve examinar e reter o que é bom, o que é certo, o que é correto. Bom, a partir daí a gente tem uma experiência. O que significa isso? A experiência espiritual sem compromisso, visível, né? Ela perde a sua força. Não basta parecer cristão. O que a gente tem que ser? A gente tem que ser um cristão transformado, não só por fora, mas por dentro também. Porque a partir daí, a gente, chegando, né, no ambiente escolar, a gente vai demonstrar de que lado você está, a quem você representa, que identidade você tem. Então, essa experiência espiritual vale muito, é uma base que a gente deve ter, a gente tem que ter o nosso alicerce firmado. Essa base, ela tem que estar realmente concretizada, para que quando a gente chegar nos ambientes escolares, a gente possa realmente defender a nossa fé e desenvolver a nossa identidade ali, né? Para que as pessoas possam ver e conhecer a verdade através do nosso testemunho, da nossa vida. Então, o cristão, ele é chamado a examinar cuidadosamente tudo que lê, tudo. Ouve, aprende, né? Comparando cada ideia com os princípios das Escrituras. Então, nós não devemos nos enganar e não deixar de proclamar a verdade caso a gente seja confrontado, né, nesses ambientes. Então, vamos avançando. Se o tempo e os esforços despendidos em buscar aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, queridos, milhares dos que agora se acham assentados nas trevas, sabe o que aconteceria com eles? Estariam regozijando a glória de Deus, né? Da luz da vida. Então, assim, muitos, infelizmente, desviou o caminho. Acreditou naquelas ideias filosóficas ali, infelizmente, e hoje eles estão nas trevas, eles estão no mundo da morte. Aqui fala, né? Fala assim, ó, agora se acham assentados em trevas e sombras de morte, e estariam regozijando, né? Caso não estivesse nessa situação. É isso aqui. Então, no tópico 3 também a gente vai entrar agora, mas deu para entender aí o tópico 2, né? Fiz uma resumida aqui, mas agora a gente vai avançando aqui no 3. Nós temos 7 tópicos, e eu vou falar um pouquinho de cada rapidamente para a gente terminar na hora certinha. O terceiro tópico vai falar sobre o saber histórico e teológico, né? Muitos julgam ser essencial, né? Como preparo para a obra, né? Cristã, o quê? Adquirir amplos conhecimentos dos escritos históricos e teológicos. É importante, sim, a gente comparar, né? Mas supõe que esse conhecimento lhe será de utilidade para o ensino do evangelho, porque assim, muitos acham, né, que a história ajuda, e com certeza ajuda para ensinar o evangelho.
Nós temos a história, a Igreja Adventista, ela trabalha muito a historicidade, né? E dentro da história a gente acompanha até o final o decorrer, né, desse percurso aí do conhecimento. E a história ajuda na pregação do evangelho? Sim, com certeza. Nós temos aí as profecias, as histórias que acompanham, né? Aí fala assim, ó, mas seu laborioso estudo das opiniões dos homens tende a enfraquecer-lhes o ministério em vez de fortalecê-lo. Por quê? Porque a partir do momento em que você não sabe, né, comparar as histórias, você pode enfraquecer, né, o ministério. Então, a gente tem que conhecer a história, você tem que saber organizar as ideias para você desenvolver uma ideia espiritual onde você vai conseguir mostrar a verdade através do que já foi escrito, né? E também fala assim, ó, quando vejo as bibliotecas, né, Ellen White falando, né, quando vejo as bibliotecas cheias de grossos volumes, o que que ela pensa? Ela pensa assim, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Porque são tantos gastos, tantas despesas, são volumes e mais volumes de histórias, de mensagens, né, que não preenche, que não é pão, que não sacia a sede, né? Aí ela diz, né? Ela faz referência a Isaías 52, 55:2, né? Onde Deus convida seu povo a buscar aquilo que realmente alimenta a alma, que são mensagens que realmente são vazias. Eu falo isso de mim mesmo, né? Eu fiz, dá até vergonha às vezes de falar, mas eu já fiz 2 faculdades, tenho pós-graduação, tenho muitos, mas eu vejo assim, Senhor, eu só estão guardados aí na gaveta, porque pouca coisa você aproveita, sabe? E eu fiz um curso de letras, né? E no curso de letras eu achava que ia sair de lá PhD em gramática. Eu falei, eu vou aprender gramática agora no curso de letras, vou falar português bem bonito, bem perfeito. Mas na realidade, se você quiser aprender gramática, você tem que aprender lá no ensino fundamental, médio, porque na faculdade é o contrário, né? Você já tem que saber a gramática, porque vem os livros, e dentro daqueles livros ali, você tem que saber interpretar, fazer as interpretações, entender todos os contextos ali, porque não vai estudar gramática. E eu acabei me decepcionando, né? Porque vem aqueles livros assim que eu falei, meu Deus, livros realmente que não preenche, sabe? É um tempo perdido. E Cristo diz: Eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então a palavra de Deus ela é diferente, né? A palavra de Deus ela preenche, a palavra de Deus ela sacia a nossa fome, ela sacia a nossa sede. Ela é completa, né? Tudo que você precisa para aprender ali, em relação à sua intelectualidade, a Bíblia tem essa possibilidade. Então, Deus está sempre convidando a gente, estuda a palavra, me busque, venha até a mim, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o pão da vida que sacia que a sua sede, a sua fome. Então, ele está sempre nos convidando, né, para que a gente não desvie, para que a gente não perca tempo com livros, com leituras vazias, que não vai preencher, que não vai nos ajudar a avançar na fé, que não vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, há um estudo de história, né, que não é condenável. Que estudo é esse? A história sagrada, né? Era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro do seu trato com as nações, né, foram delineadas as pegadas de Jeová. Olha que interessante. Assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar seu trato com as nações também, né, na Terra. Ela destaca o que? A história sagrada, né, que fazia parte do currículo das escolas dos profetas. A palavra de Deus, ela fazia toda a diferença. Então, o objetivo desse estudo era o quê? Compreender como Deus atuou ao longo do tempo da vida, né, no seu tempo, com o seu povo, e das nações também, né? Então, ao observar os acontecimentos históricos, né, os estudantes podiam identificar as pegadas de Jeová. Então, nas escolas dos profetas, eles tinham esse privilégio de estudar a palavra de Deus, né? E a principal lição que é a história pode ser uma valiosa fonte de aprendizado quando estudada à luz da palavra. Mais uma vez aqui ela vem enfatizando, né? Mais uma vez à luz da palavra de Deus. Então, lembrar das coisas passadas da antiguidade, né? Mais uma vez ele fala: Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim.
Então, existem muitos, né, livros que engrandecem muito o homem, exaltam muito as ideias humanas, e acabam eles fantasiando como se fosse Deus, né? E não pode. Deus vem relatando isso, que eles não têm esse direito. Deus é o único. E ele é bem claro em dizer que não há outro semelhante a ele. Então, a gente não se engane em estudar certos livros. É bom que a gente nem compre, nem precisa. Não vai haver necessidade, é uma perca de tempo e até de dinheiro também, né? E tem livros que às vezes a gente traz para dentro da nossa casa que pode até atrapalhar a nossa vida em casa, porque são livros que não são inspirados, né? E pode trazer maldição para dentro da nossa casa, porque são livros que têm ideias humanas onde Satanás atua ali. E aquilo ali pode ser uma maldição dentro da nossa própria casa. Então é bom que nem compre. Aí fala assim também, ó, ver na história o cumprimento da profecia, né? Estudar as operações da providência nos grandes movimentos de reforma e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se, né, para o final combate do grande conflito. Então a gente precisa realmente estudar as profecias, as operações, né, dos movimentos de reforma, justamente para que a gente chegue até o final do grande conflito, o combate. Esse é o ideal de Deus, para que a gente não perca tempo com leituras vazias e sem sentido. Nem todos os livros escritos podem servir aos desígnios de uma vida santa. Aprendei de mim, disse o grande mestre. Mateus 11, 29. E agora nós temos o quarto tópico, que vai falar sobre os clássicos, né? Que é isso, os clássicos? Esse trecho, ele apresenta uma crítica aqui, né? Ao modelo educacional, que em muitos lugares dava grande destaque aos estudos dos clássicos gregos, né? Os latinos. Então, a preocupação não está apenas na aprendizagem do idioma. É bom você aprender grego, latim, mas o principal, principalmente na influência moral, né? O objetivo é esse, é a influência moral, espiritual, e não a gente se dedicar mais ao conhecimento, né, da língua. Então, o contato com obras da literatura pagã também, né, refletem valores, crenças e costumes diferentes dos princípios bíblicos. Porque às vezes quer estudarem, né, essas outras línguas, assim, tem muito paganismo, tem muita idolatria, e nos livros falam muito sobre essas crenças, né, esses costumes que eles têm, culturais, enfim. E isso também foge também dos princípios bíblicos. Então, a gente também tem que vigiar e prestar atenção nesses detalhes, que isso também atrapalha a nossa fé, atrapalha também a nossa confiança no Senhor, porque aí vai misturar, né, com deuses, né, com letras minúsculas, né? Então, a mente e o caráter são moldados pelo que se lê e contempla. E por isso, alerta para o impacto que determinadas ideias, né, podem exercer sobre a formação dos estudantes. Então, é muito importante que a gente reconheça isso, que o nosso caráter, ele é moldado pelo que a gente contempla. E Deus, mais uma vez, vem pedindo para que a gente contemple o seu caráter, a sua palavra, para que essas crenças, né, pagãs não venham sobressair nesse sentido. Aí fala também sobre a única educação digna desse é que leve rapazes e moças a se tornarem o quê? Semelhantes a Cristo. Que os habilite a desempenhar das responsabilidades da vida e dirigir sua família. Então, aqui é uma oferta, né, para que os jovens, as moças, os rapazes, eles se organizem, desempenhem responsabilidades para que quando eles possam dirigir as famílias, né, seus entes queridos, com a palavra. E tal educação não se adquire pelo estudo dos clássicos pagãos, a gente sabe disso, né? A gente só consegue adquirir através da palavra. O norte nosso é esse. O Deus tem tudo para a gente. A educação do Senhor é a perfeita, é a melhor. E a gente pode, sim, aprender a educar nossa família, nossos filhos, né? Com a palavra do Senhor. E vamos, então, ao quinto, né, tópico aqui, que vai falar sobre a literatura sensacionalista. Não sei se vocês observaram alguns detalhes, mas aqui fala sobre as publicações, né? Hoje se acham repletas de histórias sensacionais, claro, né? Que estão educando os jovens à impiedade.
e conduzindo-os ao quê? Ao caminho da perdição, infelizmente. Então, são incitados ao mal, por exemplo, os contos, né? Contos de fadas, né? Que tem. Eles leem muitos romances e acaba o que avivando a imaginação, né? Das crianças, dos jovens, das cenas. E tem muitos que aprendem, né? Aquelas ficções, né? Suspenses, filmes de terrores, às vezes tem também. Tudo isso atrapalha, né? A imaginação da criança. A criança começa a se imaginar dentro dessa história e acredita e leva isso para a vida e vive uma vida de fantasia, né? Uma vida ilusória. E a gente sabe que esses contos, eles têm muita magia, né? Tem muito espiritismo envolvido, enfim, tem muita coisa que foge realmente do ideal de Deus, né? Aí fala assim, ó, mediante o hábito da leitura de romances, né? Suscitam uma corrente de pensamentos repleta de perigos e as cenas descritas em sua imaginação, igual eu já comentei. Tais leituras incapacitam a mente para a utilidade, destrói o interesse na Bíblia. Infelizmente, esse tipo de leitura, como você vai ler algo desse tipo e vai conseguir, em seguida, orar, ler a palavra de Deus? A mente da gente fica embotada, né? O inimigo aproveita para cegar o ser humano. E jamais a pessoa vai ter interesse em estudar a palavra de Deus cheia desse tipo de pensamentos, né? Esses hábitos errôneos. Então, as coisas celestiais, pouco lugar desperta quando há esse tipo de leitura. Aqui a gente está falando muito sobre leitura, mas envolve também muitas novelas, né? Filmes, seriados, enfim, tem várias coisas por aí que traz, né, esse tipo de ideia, onde os romances aí, né, cegam, as pessoas vivem uma vida sentimentalista, né? De emoções sensacionalistas, e isso tudo faz com que a gente, ou qualquer um, né, se foque muito nesse tipo de conteúdo, perca totalmente interesse na palavra de Deus. Hoje, muitos jovens, por exemplo, estão tão acostumados com tudo que vê, né, nos celulares, nas redes sociais aí, que qual o tempo que a pessoa vai tirar para se consagrar, para estudar, para meditar, para se estruturar espiritualmente? São poucos que fazem isso. Muito poucos mesmo. A maioria não tem esse interesse, né? E também fala sobre os mitos, né? Aqui no sexto tópico fala sobre os mitos e os contos de fadas, né? Os mitos e os contos de fadas eu já comentei lá no início, mas eu vou dar uma acrescentada aqui, que na educação das crianças e dos jovens, dá-se agora importante lugar aos contos de fadas, mitos e histórias imaginárias, né, igual a gente tinha comentado. Eles usam nas escolas livros dessa natureza e encontra-se também os mesmos em muitos lares, infelizmente. Eu falo isso porque eu trabalho com crianças, né? E muita criança que você vê que está desenvolvendo agora, aprendendo, né? Tá ali com uma fase tão boa para aprender, aí vem os livros e a criança fica assim, meu Deus. O que que acontece? Essa semana eu tenho uma experiência pessoal, eu tenho uma paciente que está com dificuldade de aprendizagem, né? Ela é autista. Aí ela ainda não conhece todas as letras, tem dificuldade para leitura, enfim. Eu pedi para ela, falei, olha, traz um livrinho da sua casa para a gente estudar juntas, né? Eu sempre levo os meus, as minhas ideias, mas eu preciso compartilhar o deles, né? Para conhecer e tal. E ela trouxe o livro para a gente estudar juntos lá, juntas. E eu fui analisar, né, a leitura, para observar ela, né, o desenvolvimento dela. E quando ela começou a ler, eu li um pouquinho, ela acompanhava, aí eu fiquei chocada com a história. Eu falei que eu não conhecia, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho da história, para vocês analisarem que tipo de leitura muitas crianças estudam em casa e nas escolas. A história diz o seguinte: João e Maria, né, o tema lá. João e Maria eram dois irmãos. Eles foram à floresta e na floresta tinha uma idosa, uma velhinha. E essa velhinha, ela ela tinha a fama de que ela pegava as crianças e comia. Ela comia as crianças, olha a lógica. E eles foram capturados na floresta por essa velhinha. Chegando na casa da velhinha, o menino ficou preso numa gaiola, a menina ficou como serva nela, cuidando da casa, e a velhinha ficou alimentando o menino até ele engordar. E às vezes, quando ela ia olhar
o menino para ver se já estava gordinho, né, para ela comer o menino, ela simplesmente, ele pegava um ossinho de galinha e mostrava para a velhinha lá. Ela era meio cega, ela não enxergava. Aí ela pegava o ossinho, o ossinho e falava, tá magrinho ainda, então não vou comer ainda. Umas histórias assim, sem pé e sem cabeça. Aí eu fiquei analisando a história. Eu falei, gente, que coisa estranha, mas tudo bem, vamos lá. No final da história, eles conseguem fugir e eles matam a velhinha e vão embora. E a história acaba. E terminou felizes para sempre. Aí eu fiquei assim, meu pai, o que é isso? Aí eu falei, como que eu vou agora interpretar um texto com essa menina? Eu fiquei chocada com a história. Eu simplesmente não quis continuar. Eu falei, eu não tenho condições, essa história aqui não dá para interpretar nada. Eu acho que eu não vou aprender e nem vou ensinar nada para você. E eu fiquei decepcionada, porque o livro é lindo, a capa linda, capa grossa, colorido, tal. Mas a história, gente, é isso. Uma história que a criança tem em casa. Então, são coisas que a educação das crianças hoje, infelizmente, é muita ilusão. O inimigo realmente ele está usando, né, esse tipo de conhecimento justamente para que as pessoas realmente não tenham o poder de Deus na vida, não sejam felizes, não sejam libertas, né? E começando de cedo. Então, usam-se as escolas, nas escolas, né, livros dessa natureza, e encontram-se também os mesmos em muitos lares. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Comunicam falsas ideias da vida, suscitando, nutrindo e, né, o desejo pelo irreal. São coisas assim, sem lógica. E tem criança que aceitam isso, né? Aceita, gosta. Então, nunca deveriam ser colocados nas mãos da infância e da juventude livros que contenham uma perversão da verdade. Então, aqui é um alerta, né? Mais uma vez, o livro está dando esse alerta para a gente. E, por fim, aqui, querido, eu vou falar um pouquinho sobre o sétimo tópico, que é o ensino de Cristo, né? Que aí agora a gente fala com mais prazer, né? É o ensino da realidade, é o melhor. Cristo, ele apresentou os princípios da verdade no Evangelho. Podemos, em seus ensinos, beber das puras correntes que brotam o trono de Deus. Então, Deus é o nosso mestre, né? Ele é que é o nosso professor. Ele é que tem ele não tem o conhecimento, ele é o dono do conhecimento, né? Ele é que é o dono da verdade. Então, do ensino da ciência da salvação, não tirou um momento, queridos, do seu tempo. Suas faculdades, sua vida só eram apreciadas e empregadas em prol da salvação das almas humanas. O objetivo dele é isso: salvar pessoas, amar pessoas, resgatar pessoas das garras do inimigo, libertar, né? Então, ele sempre fez isso, em toda a sua vida, em todo o seu tempo. Ele viera buscar e salvar o que tinha perdido, né? No caso da ovelha perdida, e não se desviara de seu propósito, nunca. Ele tinha um propósito e ele ia até o final, e ele conseguia abençoar muitos. Não permitiria que coisa alguma o distraísse. Ele estava sempre focado, o objetivo dele era esse. Hoje a gente vê tanta gente, infelizmente, com problema de déficit de atenção, né? Não consegue focar, não consegue entender. E Deus dá o remédio para que a gente foque, né? Se você focar nele, se você permitir que ele transforme a sua vida, que você não distraia, que você deixe ele atuar, que a vitória é certa, né? É o ensino dele. Aí fala assim, ó, Cristo só comunicava o conhecimento que podia ser utilizado, ele não usava qualquer tipo de conhecimento. Ele usava os conhecimentos que seriam úteis para nós, né? As instruções que dava ao povo limitavam-se às próprias necessidades que tinham na vida prática. Então, todas essas perguntas em ocasiões, né, são solenes, fervorosas e vitais apelos. Então, aos que se mostravam tão ansiosos, né, de colher a árvore do conhecimento, oferecia o fruto da árvore da vida. Encontravam-se encerrados todos os caminhos que não fossem aqueles que conduzem a Deus. Fechadas estavam todas as fontes, a não ser a da vida eterna. Então, essa era a fonte que Deus dava de graça para todo mundo. Nós já estamos chegando no final, já estou chegando para o final. E fala o seguinte aqui também, ó. Nosso Salvador não animava ninguém a frequentar as escolas dos rabinos, né, de sua época, pelo fato de que a mente se corromperia com a continuidade repetida, né? Dizem, ou foi dito como, pois, devemos nós aceitar as instáveis palavras humanas como exaltada sabedoria, né?
quando se encontra ao nosso alcance uma sabedoria maior e infalível. Então, as escolas dos rabinos não eram locais onde Deus aprovava, e muitos não participavam, ele nem incentivava, e nem ele participou. Então, não vejo razão alguma para que as opiniões dos sábios mundanos e dos chamados grandes homens, né, devam merecer confiança a ser exaltadas. Ellen White falando, né? Como podem aqueles que se acham destituídos da divina iluminação possuir ideias acertadas quanto aos planos, aos caminhos de Deus? Jamais eles têm esse poder. Preferimos ser instruídos por aquele que criou os céus e a terra, que pôs por ordens as estrelas do firmamento, o sol, a lua, né? Designou sua obra. Então, as nossas realizações de nada valerão se não forem utilizadas para a honra de Deus e o bem da humanidade. Se não for para isso, não adianta os nossos estudos, não vai fazer efeito, porque o objetivo maior tem que ser esse, honrar o Senhor e abençoar as outras pessoas. É para isso que a gente estuda e para que a gente cresça na palavra, né? Então, o que precisamos é de conhecimento que robusteça a mente e a alma, que nos torne homens e mulheres melhores. Então, a educação do coração é de valor incomparavelmente maior que o mero saber dos livros. É bom, é essencial, mesmo possuir conhecimento do mundo, queridos, que vivemos, né? Mas se deixarmos a eternidade fora da nossa cogitação, o que vai acontecer? Sofreremos um fracasso, e de que jamais nós poderemos reabilitar. Então, o objetivo maior é esse, né? É que a gente esteja focado no céu, na eternidade, nas belezas que Deus tem para nós, que o nosso coração esteja focado no coração do Senhor. E para finalizar, fala assim, ó, se a juventude compreendesse a própria fraqueza, buscaria em Deus a sua força. Se os jovens buscarem ser ensinados por ele, se tornarão sábios em sua sabedoria, né? E a vida lhes será o quê? Frutífera, em bênçãos para o mundo. Então, se, porém, dedicarem a mente a um mero estudo especulativo e mundano, né? Separando-se assim de Deus, perderão tudo quanto enriquece a vida. Então, assim, vale a pena a gente focar na palavra, nos escritos que Deus deixou, porque a natureza, a Bíblia, os livros que Ele deixou para nós, todos eles nos ajudam a crescer intelectualmente, nos dá sabedoria, fortalece o nosso intelecto, né? A nossa identidade. A gente consegue avançar na fé e abençoar muitos outros, inclusive você. Então, esse capítulo, ele falou muito ao meu coração, porque às vezes a gente não enxerga certas situações, né? A gente estuda, faz tantos cursos, são tantos conhecimentos, aí às vezes quando você vai ver, é só para ter o diploma mesmo. Então, assim, é bom a gente ter a nossa profissão, você ter, né? Mas a gente tem que filtrar muita coisa e deixar Deus trabalhar o nosso intelecto para que a gente possa transmitir essa luz, né? Que é o que Ele quer, transmitir a luz do poder dele na nossa vida. É isso, queridos. Então, finalizamos aqui o capítulo 37. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu tenho explicado conforme. Melanie, uma coisa que eu fico muito triste, sabe o quê? Se alguém quiser comentar, eis o momento, né? Só que eu só vou fazer uma oração, que aí eu deixo vocês à vontade, tá bom, querido? Só um minutinho. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade aqui da gente ter estudado a Tua palavra. Como é bom nos libertar deste mundo, sabendo que tem um Deus que desenvolve em nós o poder da verdadeira educação. Que nós venhamos transmitir essa luz, que essa educação possa realmente fazer a diferença, que é mostrar quem é Deus, o seu poder em nós. Obrigada, Deus, por esses momentos aqui, e desde já entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.